Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene do 190º aniversário da Academia Nacional de Medicina do Brasil. Nosso pequeno atraso se deveu naturalmente pela subida de todos e a dificuldade para compor a mesa das autoridades. Temos mais autoridade do que lugar na mesa, mas o nosso secretário-geral vai saber organizar isso. Para a composição da mesa, inicialmente eu chamo o ex-presidente Pietro Novelino, os dois outros ex-presidentes, um infelizmente em função da sua saúde, Marco Moraes, não está podendo comparecer, e o Francisco Sampaio, outro presidente, está numa reunião em Volta Redonda e no caminho houve algum problema, me telefonou para pedir desculpas, mas que deverá estar chegando daqui a pouco. Solicito ao secretário-geral para fazer a composição da mesa e mencionar as autoridades aqui com o primeiro secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva. Excelentíssimo senhor presidente Pietro Novelino, meu primeiro secretário, Ricardo, excelentíssimos senhores, senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, nossos convidados, boa noite a todos. Nós queríamos primeiro convidar à mesa o Dr. Francisco Ota, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. O embaixador Jaime Leitão, cônsul-geral de Portugal. A doutora Anísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor Edmar Santos, secretário de Estado de Saúde, da Saúde. Professor Roberto Medronho, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Dr. José Itamar Costa, presidente da Academia de Medicina do Piauí. Dr. Manuel Moreira, contra-almirante, da Academia Brasileira de Medicina Militar. Dr. Vitorino Sherman de Miranda, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Dr. Nelson Naum, representando o Conselho Federal de Medicina. Dr. Savino Gasparini, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E Dr. Luiz José Martins, da ACAMERGE, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, presidente. São esses, e os outros serão citados pelo acadêmico Ricardo Cruz, nosso primeiro secretário. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimos componentes da mesa, ex-presidente Pietro Novelino, à minha esquerda, senhoras confreiras, senhores confrades, ilustres convidados, vou passar a enumerar as várias autoridades que aqui estão presentes
e também àqueles que encaminharam mensagens pelo aniversário da Academia Nacional de Medicina e pela inauguração do Centro de Memória Médica. O ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, agradece o convite e deseja sucesso ao evento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também possibilidade de comparecer, agradece o honroso convite e envia cordiais cumprimentos a todos os componentes da Academia Nacional de Medicina. O ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos César Pontes, também agradece o convite e externa as suas sinceras congratulações pelo êxito da Academia até então. Nós temos também uma mensagem da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desejando sinceros votos de sucesso ao evento. O secretário de Estado de Saúde de Sergipe, Valberto de Oliveira Lima, também transmite os seus cumprimentos ao presidente Jorge Alberto Costa e Silva. Abdon José Murá Neto, é o presidente do CRM do Maranhão, faz o mesmo e deseja pleno êxito ao nosso evento. O presidente do CRM do Piauí faz o mesmo. Eu gostaria de nomear doutora Gláucia Oliveira, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é editora e representa o presidente eleito Marcelo Queiroga. Dr. Hilton Koch é decano do Centro de Ciências Biológicas da Saúde da PUC Rio de Janeiro, representa o reitor, padre Josafá Carlos de Siqueira. Dr. Jean-Yves Bezian, da Academia Brasileira de Filosofia, ele é o presidente da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, Dr. Leslie Aloan, Dr. Luiz Russo, que é diretor e fundador da Aliança Brasil de Pesquisa Clínica, a vice-presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar, doutora Marilza Abreu Fialho, a doutora Renata Kreff, que é a diretora do Hospital Mário Kreff, ela representa o presidente da instituição, doutora Rosa Rita dos Santos Martins, do Instituto Estadual de Diabetologia e Endocrinologia, representa o presidente Ricardo Meirelles, doutor Jorge Jaber Filho, da Clínica Jorge Jaber, da PUC Rio de Janeiro, o general de brigada médico José Uiticica Moreira, diretor do Hospital Central do Exército. Estamos tendo aqui também a honra de ter a presença da doutora Maria Marta Tortori, da Escola de Medicina e Cirurgia, ela é a diretora. E gostaria de citar também que o professor Rubens Belfort é acadêmico, é presidente atual da Academia Brasileira de Oftalmologia, assim como o acadêmico Gerson Lima Silva é o presidente atual da FAPERJ, acadêmico da Academia Nacional de Medicina. Temos a presença da doutora Camila Almeida Gomes, do Ministério da Cidadania, da Assessoria de Comunicação, e a presença também do acadêmico Delta Madureira, que é presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, o diretor do CREMERG, Flávio Antônio de Sá Ribeiro. Temos também a presença do Dr. João Paulo Vieira, que é presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas, e, finalmente, o presidente da Academia Fluminense de Letras, Dr. Valdenir de Bragança. Mas, acima de tudo, a Academia Nacional de Medicina agradece e se sente honrada pela presença de cada um dos senhores e das senhoras na noite de hoje. Essas são as comunicações, presidente Jorge Alberto. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Agora solicito a todos ficarem de pé para ouvirem o hino nacional brasileiro. Desafio
nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha sorte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Vamos aplaudir nosso. Convido o secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, para ler o relatório das atividades acadêmicas. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, senhores componentes da mesa, excelentíssimas senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, nossos convidados, novamente, boa noite. Festejamos hoje o 190º ano de fundação da mais antiga instituição científico-cultural do nosso país, a Academia Nacional de Medicina. Fundada em 30 de junho de 1929, por aqui passaram médicos da mais alta qualificação de nosso Brasil, reunindo semanalmente às quintas-feiras no histórico anfiteatro Miguel Couto, onde se discute ciência, humanidade, comportamento e saúde. Aberta ao público da área de saúde, alunos e professores, tornou-se um ponto de encontro obrigatório na educação médica continuada de nosso país. Nesses últimos 12 meses, com a liderança de nosso presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, e a dedicação extrema de nossos diretores, dentro de um clima de respeito, harmonia e cordialidade, e dando continuidade aos excelentes trabalhos de nossos ex-presidentes, aqui representados nessa solenidade pelo acadêmico Pietro Novelino, a Academia manteve suas atividades com um número expressivo de realizações. Cabe ao secretário-geral, na comemoração do aniversário da Academia, apresentar de forma resumida as atividades do ano que ora se encerra.
Foram 30 sessões ordinárias a se destacar, 21 simpósios, 8 conferências, 6 recentes progressos, 2 sessões anátomo-patológicos, denominado Uma Tarde na Academia, oficina diagnóstica, criada na segunda gestão do presidente acadêmico Pietro Noverino e coordenada pelos acadêmicos José Manuel Jansen, Carlos Alberto Basílio de Oliveira e José Galvão Alves, este que lhes fala. Além das sessões científicas, às quintas-feiras, a Academia Nacional de Medicina, com o objetivo de estender sua área de ação intelectual, realizou uma atividade na Faculdade de Medicina de Petrópolis, coordenada pelo acadêmico Cláudio Daniel Ribeiro, e com a parceria da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e da própria Faculdade de Petrópolis, deu-se um memorável encontro na Serra. Tal evento transformou-se em um número especial dos nossos anais, que completa 189 anos, os nossos anais, de existência, e é o veículo científico mais antigo de nosso país. Muito me honra ser seu editor científico. A propósito, os anais encontram-se bem atualizados, graças ao objetivo e cuidadoso trabalho de nossa assessoria, senhoras Cláudia Campos, Sandra Abreu e a senhora Roberta Lima, e ao estímulo de nossos presidentes, acadêmico Pietro Noverino, Francisco Sampaio e Jorge Alberto Costa e Silva. A eles, nossa gratidão. O trabalho de interação com outras academias, nacionais e internacionais, tem sido mantido e enaltecido. Exemplificamos encontro coordenado pelo acadêmico Gilberto Schwartzman, de pleno sucesso no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e o recente encontro França-Brasil em Paris, onde estiveram vários acadêmicos brasileiros, com a elogiável coordenação e recepção de nosso presidente acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva e sua amável esposa, a senhora Miriam Gelli. Destacam-se as conferências dos acadêmicos Carlos Alberto Mandarim de Lacerda e Giovanni Serri. Festejamos também, sob a coordenação da acadêmica Leia Ferreira Camilo Cora, os 100 anos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Coincidindo a data com o Fórum Brasil-África, em Salvador, onde a presidente da Fiocruz, professora Anísia Trindade Lima, integrou mesa sobre cooperação internacional e, por isso, não participou da homenagem, a professora Anísia indicou o vice-presidente de pesquisa e coleções biológicas, Dr. Rodrigo Correia, para representar a presidência da Fiocruz. Em maio de 2019, aconteceu o simpósio sobre universidades públicas e o futuro da saúde, que motivou uma rica discussão e um documento elaborado pelos acadêmicos Paulo Bus, José Gomes Temporão e Marcelo Morales, a ser encaminhado aos Ministérios da Saúde e da Educação. Em reunião de diretoria e aprovado em plenária, a Academia Nacional de Medicina firmou um compromisso de lutar e apoiar a revitalização do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, berço sagrado do ensino médico brasileiro. Destaca-se entre nós nesta noite o Dr. Francisco Ota, no dia de hoje reeleito por expressiva maioria, novamente por mais 3 anos como provedor da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Peça a Deus que lhe dê força e o ilumine. Por fim, em dia de gala, a Academia Nacional de Medicina festeja um sonho de décadas, a criação do Centro de Memória Médica. Em editorial recém-publicado em nossos anais e assinado pelos acadêmicos Francisco Sampaio, Marcos Moraes, Pietro Noverino e Jorge Alberto Costa e Silva, descrevem-se os sonhos, lutas e vitórias até alcançarmos, no dia de hoje, a inauguração do Centro de Memória Médica. Agradecimento especial ao acadêmico Vanderlei de Souza, que, com o apoio da FINEP, nos possibilitou acalentar esse sonho. Ao finalizar, agradeço a confiança de nossos confrades e o carinho e cordialidade a mim sempre dedicados.
Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, acadêmico Zé Galvão. Agora convido o orador da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Omar da Rosa Santos, para locução aos acadêmicos falecidos e saudações aos novos acadêmicos. Senhor presidente, presidente Pietro Novelino, em seu nome, quero cumprimentar as senhoras e os senhores acadêmicos, senhor embaixador, senhor provedor, senhores presidentes de sociedades, de conselhos, senhor diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, professor Medronho, professora Maria Marta, diretora da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, caro general José de Oiticica Moreira, diretor do Hospital Central do Exército, que nos tem acolhido, e numerosas outras autoridades. Desde sábado último, 29, comemoramos o 190º aniversário. Senhores, faltam apenas 10 anos para o bicentenário. Hoje, torna a academia a presença da sociedade para dar conta, no curso do último ano, que finda, da sua consagração à nação brasileira. Vem ela engalanada dos lauréis de 19 décadas de serviços prestados sem paga, no cumprimento do exposto nos artigos 2º, parágrafo único, e 3º, em seus incisos, do Estatuto, revisto em março deste ano. É incumbência do orador, artigo 26º, reverenciar falecidos no ano, proceder breve apresentação dos novos acadêmicos incorporados à grei. Se tangencio eu algum outro tópico, prende-se a razão ao atendimento ao disposto nestes artigos mencionados. O senhor secretário-geral já mencionou as sessões ordinárias e os numerosos simpósios que transcorreram, as oficinas diagnósticas e as sessões memoráveis do bicentenário de Edelweiss Ignaz Semmelweis, o centenário do Instituto Evangelo Chagas, dos acadêmicos Francisco Fialho, Donato D'Angelo e a lição Nestor Schor, comemorativa do Dia Mundial do Rim. Basta consultar os objetivos da academia, mencionados nos artigos citados, para constatar que foram abordados os assuntos concernentes aos fins do seu destino. Permita-me, senhor presidente, relevar em especial, destacar o programa de Jovens Lideranças, que, se não refere aos acadêmicos atuais, pode, de algum modo, estimular a vinda de futuros acadêmicos, sob a firme direção do acadêmico Marcelo Barcinski, com o auxílio da acadêmica Aliette Buscalar e do acadêmico Antônio Nardi.
Já diplomou a 28 talentosos elementos nascentes com menos de 40 anos. O programa já enviou a outros países vários integrantes, doutores Marco Miranda, Fernanda Cruz, Christian Killing e Andrea Brunoni, a Londres, Tbilisi, na Geórgia, Jordânia, com importantes missões, e providenciou cursos, como o curso dado pelo integrante Arthur Cortez sobre escrita de trabalhos científicos, a falta de reprodutibilidade na pesquisa biológica, o simpósio Saúde Mental do Médico e do Estudante. A biblioteca e o arquivo e o seu museu foram hoje analisadas e os anais já foram mencionados. Trabalhos meritórios são reconhecidos, como reza o Estatuto. Prêmio Presidente Cruz Jobim, que versou o tratamento oncológico cirúrgico na gravidez molar, do Dr. Antônio Rodrigues Braga Neto e seus colaboradores. Prêmio Presidente Antônio Austrégésio Rodrigues Lima, versando as feridas oftálmicas, ganho pelo Dr. Gustavo Barreto de Mello e seus colaboradores. Prêmio Presidente Carlos Seidel, versando a ressonância magnética nos nódulos pulmonares vencidos pelo Dr. Bruno Rochiger e seus colaboradores, e o prêmio Antônio Fernandes Figueira, versando o estrabismo infantil na infecção pelo vírus Zika, doutora Júlia Dutra Rosseto e seus colaboradores. Resultado das discussões no plenário das jornadas e dos simpósios, nasceram daí as reclamações e as opiniões de providências enviadas ao governo, como recomenda os artigos do Estatuto da Academia. Reuniões em congressos, jornadas nacionais e internacionais trouxeram numerosos elementos do estrangeiro, professor Armando Giuliano, de Oskin Comprehensive Cancer, Jean-Jacques Fourchard, do Instituto Pasteur, Jacques Hubert, do Hospital Universitário de Nancy, Mauro Carta, da Universidade Cagliari, Giovanni Palancani, de Modena, Eduardo Gussi, procurador-geral do Rio de Janeiro, e a excepcional conferência do professor Fernando Riella, brasileiro, radicado nos Estados Unidos, versando a regulação imune nos transplantes de órgãos. Foram examinados a lei da inclusão dos deficientes em sessão conjunta com a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, cujo presidente nos honra esta noite. Os 210 anos da Faculdade de Medicina da UFRJ, as fronteiras da inovação da medicina, da Gene Therapy in Oncology and Enzyme Replacement, pelo acadêmico Silvano Raia, introduzindo os acadêmicos Geoff McKay e Matthew Kenny. As atuações internacionais, eu vou apenas citar os países, levaram a academia aos Estados Unidos, a Portugal especialmente, com a formulação de um trabalho conjunto, no Reino Unido, na Alanã, na Argentina, em Tucumã, no Chile, agendando congresso para outubro próximo, na China, recebendo a vinda do professor Zhu Xiaomong para agendar conferência na academia, na França, especialmente, com as reuniões de cirurgia robótica já ocorridas neste plenário, e também a sessão conjunta em Paris, recente, a que atenderam os acadêmicos Costa e Silva, Guido Serri, Mandarim de Lacerda, Maurício Magalhães, Maurício Ibrahim, Barros Franco, Rubem Belfort, Cláudio Ribeiro, Oswaldo Moura Brasil, Eliette Buscalá, Patrícia Rocco, José Horácio Abudib. Para novembro próximo está agendado um fórum França-Brasil, reunindo as duas academias. E na Itália, realizada a sessão especial, da qual falaram os professores Mauro Carta, de Cagliari,
abordando the Quality Rights Projects of W Health Organization, Giovanni Paracani, de Modena, abordando a microscopia confocal no câncer de pele. Especialmente vem a academia a se projetar no cenário internacional, no projeto TED-Med, para o qual está designado o acadêmico Walter Zinn, abrindo-se para a academia a realizar um evento na dita rede internacional. A rede IAP for Health, na qual trabalha o acadêmico Marcelo Barcinski, para a qual a academia tem assegurada a participação nas discussões de sistemas de saúde global. Tem ainda sido atualizadas as redes de comunicação com o aplicativo da academia e a exposição temporária do Nobel Prize Museum, que está em elaboração. E, enfim, nos Estados Unidos e a USP, junto com a Academia Nacional de Medicina, vem preparando um projeto para a realização de xenotransplantes a partir de um mini porco geneticamente modificado, iniciativa do egrégio acadêmico Silvano Raia, que já é pioneiro na área dos transplantes hepáticos intervivos. Oxalá vingue. Senhores, a quem nasce, enfim, resta apenas morrer. As três moiras tagarelavam, disputando o único olho que pertencia às três. E quando uma delas, Atropos, aquela que significa aquela que é sem volta, apossando-se do olho, afiou a sua tesoura inclemente e cortou os fios da vida de alguns de nós. Foi-se Amarino Carvalho de Oliveira, príncipe da radiologia, que desde os tempos da clínica Sorocaba, com Emília Murim, condescendia em frequentar espontaneamente diversos serviços a que elevava sua perícia. Isso testemunhei eu, no ambulatório de reumatologia na Santa Casa, no Hospital Gaffrey Guene, levado pelo professor Jacques Zuli. Abrigou, finalmente, no Hospital Samaritano, onde tornou-se oráculo para quantos o consultassem. Vive na pessoa do seu filho, um entre centenas de radiologistas da fonte da sua lavra. Também Luiz Fernando Ferreira da Silva, confrade Celso, cá e noutro arraial, Academia do Rio de Janeiro. Filho de cardiologista ilustre, é pai e avô de herdeiros de Asclepe. Ao menos 4 gerações ilibadas no nosso convívio. Desde estudante, no pavilhão Carlos Chagas, junto a Leia e a José Cora, dedicou-se às enfermidades infecciosas. Na Fundação Oswaldo Cruz, sua alma mater, pontificou, estabelecendo a paleoparasitologia, sua criação entre nós. Foi-se como sempre viveu, tranquilo na tempestade, tolerante na enfermidade, generoso na alegria. Jorge Bittencourt Doyle Maia, falecido há dias. Fez da cadeira de histologia e embriologia na Praia Vermelha sua trincheira, onde foi soldado animoso. Há 25 anos nesta casa, tem primado pela cortesia, pela afabilidade, pela polidez. Examinou a maioria de nós nos exames vestibulares. Deixa livros que perenizam a velha faculdade, de Dom João VI até a Ilha do Fundão. Na reitoria da Universidade Santa Úrsula, fez-se ícone da educação superior nacional. Partiu pericentenário. Tito de Abreu Fialho. Já andava doente há 2 anos, quando foi eleito. Aos 96 anos foi levado aos céus. Este, não sei se é o último, da linhagem dos Abreu Fialho, oftalmologistas perfeitos, é também homem da mais refinada cultura. O primeiro Abreu Fialho, meus senhores,
esqueci eu de trazer o diploma, graduou-se na primeira turma da Academia Anatômica, Médica e Cirúrgica, fundada por Dom João VI ao chegar ao Brasil, formado em 1815. Nesta academia, no século XIX, seu bisneto, José Antônio, e o trineto, Silvio de Abreu Fialho, e posteriormente Luiz Alfredo e Tito, têm mantido a chama ora bruxulhante. Fundador, ex-presidente da Academia de Médicos e Escritores e da de Medalhística Militar. Professor de oftalmologia na UFRJ e poeta até o último dia. A estante que conserva os óculos dos personagens ilustres o abrigará. Estes os 4 membros honorários falecidos. Demais desses 4 conspícuos honorários, a Moira também ousou raptar o titular e emérito Antônio Carlos Barbosa Montenegro, este herdeiro do tronco obstétrico que vem de Rodrigues Lima, pelo sênior Jorge Fontes de Rezende, e teve ele a felicidade de receber neste plenário o outro Jorge de Rezende, que aqui está, que hoje ocupa a cadeira de número 67, e perenizando assim a estirpe. Montenegro foi de discípulo atento a líder pioneiro, e muito. Estabeleceu o exame do perfil biofísico fetal. Praticou com perícia novas técnicas de diagnóstico em obstetrícia. Conservou o consagrado livro Obstetrícia de Jorge Rezende e Jorge Rezende Filho, creio eu, agora na 9ª ou 10ª edição. Livre docente 3 vezes. Doutor, professor titular na UFRJ, dirigiu com eficiência a maternidade escola e retornou à histórica 33ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia. Senhores, mors omnibus ex natura equalis est, oblivione apud posterus vel gloria distinguitor, disse Tácito. A morte é igual para todos, mas se distingue pelo nome que cada um deixa para a posteridade. Reforçou-se, no entanto, a academia, a cadeia da perenidade. Chegaram novos talentos, membros titulares. São 4. Paulo Hilário Nascimento Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da Universidade de São Paulo, diretor do Instituto de Estudos Avançados da mesma Universidade da USP, integrante da Comissão de Ciências na Organização Meteorológica Mundial, titular da Academia Brasileira de Ciências, detentor da Ordem Brasileira Científica. Eis em pouquíssimas palavras o novo ocupante da cadeira 98 na secção de Ciências Aplicadas à Medicina, patronímica de Adolfo Frederico Luna Freire, sucedendo o saudosíssimo acadêmico gaúcho, João Pedro Escobar Marques Pereira, cuja viúva nos honra hoje com sua presença. Hilário é homem simples, e simplex sigillum veri, a simplicidade é o selo da verdade. É investigador perspicaz que oferece os produtos da sua lavra ao bem-estar da sociedade. É cidadão simpático, e já diz o refrão popular, simpatia quase amor. José Hermógenes Rocco Suassuna, toda a sua vida dedicada à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a que se afeiçoaram antes, igualmente, seus respeitáveis pais. Professor titular de nefrologia por concurso, integra também a diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a SBN, onde dirige o Departamento de Insuficiência Renal Aguda. Praticante de luminosa carreira urbana, dedica-se à nefrologia clínica, aos cuidados intensivos e aos transplantes renais. Ex-vice-presidente da SBN, foi também médico e docente na Universidade Federal Fluminense, especialista em nefrologia
e em medicina de cuidados intensivos. Está na cadeira 42, patronímica de João Carlos Teixeira Brandão, vindo a suceder o inesquecível Nestor Schorr. Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, da UFRJ, em 1981, a fazer a residência médica em ginecologia e em obstetrícia, seguindo na especialização em oncologia ginecológica no Instituto Karolinska, na Suécia. O mestrado e o doutorado os fez na UFRJ, sempre reconhecido na carreira na clínica urbana, que trilha com maestria, com perfeição humanística, vindo a colaborar decididamente e dedicadamente na diretoria que hoje a preside. Recentemente, foi eleito presidente da Sociedade Mundial de Mastologia. Pousa ele na cadeira 79, patronímica de Olímpio Arthur Ribeiro da Fonseca, vindo a suceder a doce Ana Lídia Blatter Pinho do Amaral. Maurício Yunes Ibrahim é o quarto, de Petrópolis até a especialização e o mestrado no Rio de Janeiro, e daí a Paris, para o doutorado no Collège de France, por vários anos. Professor concursado na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, é associado responsável pelos cursos de pós-graduação stricto sensu. Livre docente na Unirio, tem se dedicado da bancada ao leito ao exame fisiopatológico da leptospirose humana, que é quase sua propriedade. Mantém festejada clínica urbana em Petrópolis. Ex-presidente da Sociedade de Nefrologia Regional Rio de Janeiro, participa da diretoria da Sociedade Brasileira, havendo sido seu ex-presidente, professor titular da PUC Rio desde o ano passado, vem a ocupar a cadeira número 72, que é patronímica de Miguel da Silva Pereira, sucedendo ao acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis, que ascendeu à emerência, coberto do respeito dos confrades, dos colegas e alunos. Ego silus venero et tantis nomnibus semper assurgo. Venero estes grandes homens e pronuncio seus nomes com grande respeito, disse Sêneca. Não cessam nesses as aquisições da academia. Foi incorporado o honorário estrangeiro Michael Gideon Marmot, professor de epidemiologia da University College of London, ex-presidente da Associação Médica Mundial, condecorado por Sua Majestade a Rainha. Detentor do prêmio Prince Mahidol e preletor da Conferência Fair Australia, Social Justice and Health Gap. Ex-presidente da Associação Médica Britânica e honorário do American College of Epidemiology. Também foi recebido o correspondente estrangeiro, professor Fausto Pinto, ilustre cardiologista português, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e integrante festejado das sociedades de cardiologia na Europa. E ainda, o internacional, o professor Antônio Marques, diretor do Ryder Trauma Center, na Universidade de Miami, exímio cirurgião de excepcional capacidade e de fama internacional. A academia recebeu ainda 3 honorários nacionais. Dário Birolini, ilustre professor de cirurgia da Universidade de São Paulo, hoje emérito, titular de cirurgia geral e de cirurgia do trauma na Universidade de São Paulo. Autor de obras clássicas na cirurgia do trauma, foi pioneiro no país a ocupar a cadeira respectiva. Pertence a quantas sociedades cirúrgicas há no país e a numerosas no exterior, onde é sempre distinguido como desbravador.
Luiz Rodolfo Raja Gabalha Travassos, graduado em 1962 no Rio de Janeiro, alcançou o doutorado na UFRJ em 1967 e pós-doutorado foi na Columbia University em Nova York, Research Associate no Memorial Sloan Kettering Cancer Center em New York em 1980. Professor titular associado da Universidade Federal do Estado de São Paulo, diretor da Unidade de Oncologia Experimental e comendador Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, titular da Academia Brasileira de Ciências, autor de centenas de trabalhos técnicos, orientador de pesquisas requisitado, estabeleceu o Centro Interdisciplinar de Terapia Gênica na Unifesp. Hilton Seda, que forma entre os vanguardeiros da reumatologia nacional. Ex-chefe de serviço na Policlínica do Rio de Janeiro, do Hospital Federal do Andaraí, professor titular da PUC Rio. Autor da obra Reumatologia Clínica, que vem orientando a quantos se dediquem à reumatologia há 4 décadas. Mantém estreito vínculo com a reumatologia portuguesa, daí promanando livros-textos requisitados. Verdadeira memória da reumatologia brasileira, cuja revista recebe, há mais de uma vintenária, em todos os seus números, um artigo seu versando ângulos da respectiva história. Obrigado, Dr. Hilton Seda. Recentemente eleito, há de ser brevemente empossado. É fundador da Academia Brasileira de Reumatologia, que teve a sua instalação em 1981, neste salão, sob a ordem de Magalhães Gomes. Senhores, os novos acadêmicos acomodar-se-ão naturalmente na grei. Daqui, conjunto de médicos sazonados, do arraigado da sua compreensão, da introjeção dos seus conhecimentos, do fervor da sua crença e das suas esperanças, habitantes da alma, nas ações e na prática cotidiana, nasce sempre o voto sereno e perene, sublime e bem gravado no Estatuto, que afasta as reivindicações convenientes, as reivindicações exorbitantes, as simplificações precipitadas, ao sabor da moda leviana, os produtos ideológicos artificiais sempre, e o sonoro badalar das banalidades. A academia não é feita de perfeitos, ela é feita de escolhidos, sujeitos a enganos. Os deuses não revelaram aos homens todas as coisas desde o início. Não há quem possua a verdade plena, e mesmo se alguém conseguir expressar a verdade por inteiro, ele próprio não se aperceberá disso. Disso disse Xenofonte, no século V a.C. O ser humano sabe que há na alma coloridos mais desconcertantes e mais desconhecidos que as cores de uma floresta outonal. Não obstante, o ser humano crê que do interior de uma lapa possam emergir todos os sons que expressem todos os mistérios da memória e todas as agonias dos desejos. É a lição de Chesterton. Apesar disso, a academia persevera, que a perseverança pode mais que a força, e a eventual correção é própria do homem acisado e do homem sereno. Senhor presidente, pensara eu despedir-me do ofício de orador esta noite. Contudo, a decisão de prorrogar a posse da futura diretoria para fazer coincidir o ano fiscal para o final do ano, talvez me traga ainda uma vez para zurzir suas indulgentes resignações e amassar seus conjuntos auditivos com o meu aranzel. Desde já, as minhas desculpas. Ia me esquecendo de repetir.
Faltam só 10 anos para o bicentenário. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos. Vamos continuar o nosso programa. Não falta muito ainda para a parte importante do jantar e do coquetel, mas agora temos uma parte muito importante, que é anunciar os vencedores dos prêmios para receber os diplomas. Vou pedir ao secretário que anuncie os prêmios. Secretário-geral. Cita aqui o primeiro e chama ele aqui para entregar. Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, José Martins da Cruz Jobim, Seção de Cirurgia. Título do trabalho: Impacto da técnica cirúrgica para esvaziamento uterino no desfecho clínico e oncológico do paciente com gravidez molar. Vencedor: professor Antônio Rodrigues Braga Neto e coautora, colaboradora Lilian Padrão da Silveira. Eu chamo para vir receber o prêmio do excelentíssimo senhor presidente. Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, Antônio Austragésilo Rodrigues Lima, Seção de Medicina. Título do trabalho: Uso off-label de seringas em oftalmologia, técnica de manuseio e riscos associados. Vencedor: Dr. Gustavo Barreto de Melo e demais colaboradores. Chamamos para receber o prêmio. Como é que pronuncia esse nome? Seidre? Said. Recebeu? Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, Carlos Pinto Seidel, Seção de Ciências Aplicadas à Medicina. Título do trabalho: Ressonância magnética de nódulos pulmonares, acurácia em região endêmica de doença granulomatosa. Vencedor: Dr. Bruno Rochegler e demais colaboradores. Prêmio Antônio Fernandes Figueira. Título do trabalho: Acomodação e estrabismo em crianças com síndrome congênita pelo vírus da Zika. Vencedora: doutora Júlia Dutra Rosseto e demais colaboradores. Agora é com você.
Bom, parabéns a todos esses premiados. Os prêmios da Academia, como todos, é de conhecimento de todos, são prêmios muito importantes e é uma grande satisfação ver jovens já ganhando esse prêmio. Vou anunciar os prêmios acadêmicos para 2020, que serão divulgados através do site da Academia Nacional de Medicina, que são os seguintes: Prêmio Academia Nacional de Medicina, Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, Prêmio Austrégésilo, Prêmio Carlos Chagas, Prêmio Madame do Rocher, Prêmio Fernando Figueira e Prêmio Miguel Couto. São os prêmios, portanto, abertos para serem entregues no próximo aniversário do 191º ano da Academia. Passo a palavra, antes das palavras de encerramento, ao secretário-geral, José Galvão. Eu passo a palavra ao acadêmico, ex-presidente e presidente sempre, professor Pietro Novelino, para a entrega de um diploma ao professor e acadêmico presidente Jorge Alberto Costa Silva. É uma honra das mais altas conceder ao nosso presidente o diploma, presidente, a Vossa Excelência de Presidente, e que marcará, viu, e marca uma gestão das mais brilhantes dessa casa. Portanto, agradeço a honra de entregar a Vossa Excelência o diploma de presidente. Muito obrigado, acadêmico e presidente Pietro Novelino, uma honra receber esse diploma. E vamos agora para algumas palavras de encerramento. Este é um momento importante dessa casa, é um dia de aniversário, e como um dia de aniversário é mais um ano que vivemos. Costuma-se dizer, e aprendi isso de um velho mestre meu, de muitos anos, Julião de Ajura Guerra, era um basco que viveu em Genebra, acabou sua vida no Colégio de França, que dizia: on a vieilli como on a vécu, se envelhece como se viveu. E envelhecer é algo muito importante, não é ficar velho, pois se envelhece, se começa a envelhecer no dia em que se nasce. Então, o envelhecimento é um processo, e é importante saber, portanto, viver este processo. Aqui nesta casa, sem sombra de dúvida, os 100 que compõem hoje, nesse momento, todos sabem e souberam como envelhecer, e estão nessa casa não somente pelas suas glórias com o passado, mas seu compromisso com o futuro. Quem planeja a curto prazo deve cultivar cereais, diziam os antigos. A médio prazo, plantar árvores. E a longo prazo, cuidar de seres humanos. Essa é uma preocupação maior desta casa. Não somente cuidar diretamente, mas cuidar dos mecanismos pelos quais, na área da saúde, devemos e podemos cuidar de seres humanos. Tenho o privilégio de presidir essa casa no momento
em que as 100 cadeiras, como chamamos, estão ocupadas. Eu estou há 36 anos e nunca vi as 100 cadeiras ocupadas, é a primeira vez. Então, isso é um privilégio. Espero que elas fiquem ocupadas pelos mesmos durante ainda muitos e muitos anos. E dirigir pessoas de tamanha importância como todos aqui, que têm esse compromisso com o futuro, é um privilégio inigualável. É uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado. Aprendo todos os dias com todos os meus pares. Se diz que o homem é o resultado do seu imaginário atuando sobre o seu real, que é o que praticamos aqui nessa casa. Nossa existência não é uma morte lenta, é um sistema instável no qual se perde e se reconquista o equilíbrio a cada instante, pois a lei da vida é mudar. E é isso que fazemos aqui. Então, neste momento, é uma alegria para nós vivermos essa bancada completa e alguns acadêmicos até na outra bancada. É uma satisfação muito grande também inaugurarmos o nosso Centro da Memória Médica. Por Centro da Memória Médica, como disse o acadêmico Godchal, é esse compromisso com o futuro, porque a memória se constrói todo o tempo. Não existe vida sem memória, desde o nível celular até o nível complexo do ser humano. E nós temos o privilégio, pelo menos, de nos ser possibilitado a capacidade de armazenarmos a nossa memória para que elas sirvam de ensinamentos aos demais, o que não se dá certamente em outro nível das espécies humanas, onde a memória é daquela célula, é daquele organismo, mas não é algo que possa ser transmitido, a não ser geneticamente, mas não no sentido que nós fazemos, como é a missão deste Centro da Memória que acabamos de inaugurar. Me perguntaram há pouco tempo se já estava tudo pronto para a inauguração realmente. E a minha resposta ao colega que me perguntou, eu disse: um Centro da Memória Médica nunca está pronto, pois ele é um sistema dinâmico, ele está sempre em construção. Sempre teremos coisas a acrescentar, cada dia, cada minuto, cada mês, cada ano. E assim, esse Centro da Memória Médica, um novo trabalho começa agora para esta casa e para todos aqueles que irão um dia nos substituir aqui. E também, deixando de ser um pouco sério, dizer: estou muito satisfeito que o Brasil é conhecido, entre outras coisas, de tantas belezas, tantas coisas grandiosas que tem, como o país do futebol. E nós estávamos com medo de perdermos essa competição hoje. Olha lá, a Patrícia já está olhando a hora, não tem problema, tem uma televisão ali e esse telão aqui vai transmitir o jogo para quem quiser. Então, iríamos perder, e não perdemos. Ganhamos, mostrando que esse país também é de futebol, mas também é de cultura, é de ciência, é de saber, de convivência, tão agradável como esta aqui, de pessoas, seres pensantes. Então, é uma noite de grande festa. Quando assumi há 2 anos, exatamente, a presidência dessa casa, me comprometi com algumas coisas. Uma delas era exatamente a minha preocupação com o futuro, que é a grande preocupação. O passado já construímos, e o passado construímos para nós, para termos nome, termos posição, termos
valores de todos os tipos, termos bens materiais, fortunas, etc. O futuro é um compromisso não mais conosco, com os outros. E isso, a cada minuto, eu procurei trazer para esta casa. Eu agradeço ao acadêmico Manassés, quando disse que eu fui um dos que construímos uma teia aqui, e construímos a teia da vida. Como já disse um pensador, Friedrich Capra, escreveu um livro sobre a teia da vida, né? E é isso que temos que fazer. É realmente muita ingenuidade pensar que construímos alguma coisa sós. Não construímos nada sozinhos. Mesmo que não saibamos, somos todos ligados, interligados. Interligados aqui, interligados com a natureza, interligados com tudo. Tudo que fazemos repercute. Já se diz há muitos anos que o ruflar das asas de uma borboleta no Japão pode provocar um maremoto, não no Brasil, porque o Brasil não tem maremoto por enquanto. Mas é verdade, cada ato, cada pensamento reflete não somente em todos, mas em nós mesmos. Eu costumo dizer que precisamos tomar muito cuidado com o que pensamos, pois acabamos nos transformando no que pensamos. Acabamos nos transformando no que falamos. Victor Hugo, quando eu tive a satisfação de receber a Legião de Honra, eu começo o meu discurso dizendo: "Le mot est un être vivant". O que é isso? Quer dizer, a palavra é um ser vivo. Uma palavra muda tudo dentro do nosso organismo e dentro, portanto, da nossa ação no mundo. Então, precisamos tomar cuidado também com o que falamos, pois o que falamos impacta a todos e impacta a nós mesmos. Então, assim como devemos nos preocupar com o que falamos, com o que pensamos também. E dentro dessa casa eu procurei seguir este ensinamento nas nossas reuniões, nas nossas plenárias. A minha preocupação aqui sempre foi servir esta casa, que é a maior honra que eu já recebi na minha vida. Recebi muitas medalhas, muitas honrarias, continuo até a receber, mas nenhuma honraria maior foi que dirigir esta casa e ter a responsabilidade sobre projetos de tamanha responsabilidade como esta casa. Parabenizei agora há pouco esses jovens que receberam, tão jovens, esses prêmios, que isso seja um estímulo para eles colaborarem à construção do futuro deles também, que é o nosso papel. E nessa gestão, eu falei aqui, há 2 anos atrás, que um compromisso maior era a inauguração do Centro da Memória Médica. Uma história que, por uma coincidência do destino, começou quando eu entrei aqui há 36 anos atrás, como contei aí embaixo. E, por um capricho de destino, me fez com que eu terminasse, não eu, quando eu falo nós todos descendo a memória médica. Pessoas maravilhosas que no dia a dia, nas reuniões de diretorias, que vinham do Rio Grande do Sul, outro vinha do Ceará, outro vinha de São Paulo, estavam sempre presentes aqui, construindo esse final do Centro da Memória Médica. Um agradecimento especial ao acadêmico Vanderlei de Souza, que nos possibilitou arrumar a parte que nos faltava para concluir esta obra. Então, é um agradecimento muito especial, é um acadêmico nosso e que, nesse momento, teve a possibilidade de nos ajudar através de órgão público, a verba que nos faltava. Então, foi um trabalho de muita gente, de muitos acadêmicos, e essa teia construímos aqui. Está aí um acadêmico que vai receber uma homenagem recentemente, dentro de um mês, Celso Portela, um exemplo de médico, e que ele ontem no telefone disse que ia criar uma medalha para mim.
a medalha do pacificador. Mas aí, quando eu fui ver o que era a medalha do pacificador, eu falei, cria uma nova, porque essa, pelo que eu li, não gostei nada, tá entendendo? Não quero essa, porque realmente não foi bem dos pacificadores essa medalha. Então, ele ficou, não sei se ele ainda está aí, ele estava aí, que está onde? Está aqui ele, não é? Você disse que vai criar, então, uma verdadeira medalha do pacificador. Essa daí eu gostaria, me sentiria muito honrado de recebê-la realmente. Então, hoje inauguramos, hoje termina uma etapa e, dentro do processo de globalização, me sinto muito feliz, porque também globalizamos a academia, não somente através da internet, do Facebook, do Twitter, mas hoje inauguramos o nosso app, o nosso aplicativo, no sistema iOS, que é do iPhone, porque já estava no sistema do Android. E hoje está inaugurado, hoje por acaso já está, vocês podem agora acessar e baixar o aplicativo da app, onde pode acessar tudo desta casa. E com o nosso relacionamento internacional. Instituições como a Academia Americana de Medicina, que é onde eu estive, onde o Zé Luiz, nosso diretor de Relações Internacionais, esteve também, a Academia Americana já produziu, foram membros dela 48 prêmios Nobel, e a Academia Francesa, 39 prêmios Nobel. Então, hoje nós temos um relacionamento com essas instituições muito boas. A francesa, acabamos de chegar de lá, vamos ter uma outra reunião com a França ainda este ano aqui, dia 7 de novembro, uma outra em Portugal, no Porto, dia 6 de dezembro, e vamos ter aqui uma reunião presidida pelo nosso querido, sempre presidente Novelino, com Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, não é? Nisso será no dia 1º de novembro, não é isso? 31 de outubro, tá? 1º de novembro, pega aí pertinho. Numa quinta-feira, uma reunião com essas academias aqui. Então, neste tempo, com a Academia Inglesa, a Royal Academy, o professor Barcinski fazendo um trabalho extraordinário também, nesse nível, desse relacionamento com a Inglaterra, em suma, com a LANAM, Associação Latino-Americana das Academias de Medicina, que hoje engloba a Espanha e engloba Portugal. Então, estamos no mundo da globalização e a academia hoje, ela criou essa nova teia também e que está sendo muito útil. Passamos dias muito agradáveis em Paris, segundo alguns que reclamaram apenas do vinho, que era nacional, não era importado lá. Houve uma reclamação grande disso, mas tirando isso, não é, Patrícia? Passamos muito bem. Então, antes de encerrar, eu só tenho uma palavra a dizer a todos os meus confrades e confreiras, que estão divididos aqui entre os dois lados, e a minha palavra a todos vocês, muito obrigado por tudo que fizeram por esta casa e que me ajudaram a fazer por essa casa. E agora convido todos a uma confraternização, e aqueles que quiserem, vai ter o jogo aqui, que eu não sei quanto está, mas acabou de começar. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Meu presidente.